Olá, seja bem-vindo a mais esta aula. Na aula passada, a gente viu como importar dados para o Google Sheets através do Google Colab. Então, na verdade, o Google Colab a gente está usando só como processamento. A gente pode puxar esses dados de qualquer lugar da internet. Aqui nesse caso, eu puxei de um CSV que está lá no GitHub, mas você pode puxar de uma API, de qualquer fonte de dados. Contanto que esse dado seja transformado num data frame, ele pode ser inserido no Google Sheets através daqui. Porém, o Google Colab tem um grande problema, que é o seguinte: vamos supor que a nossa fonte de dados atualize periodicamente, uma vez por dia, uma vez por semana. Não tem como a gente atualizar ou pedir para o Google Colab rodar automaticamente, periodicamente, para esses dados serem atualizados na nossa planilha. Então, para resolver esse problema, hoje a gente vai ver como fazer essa mesma ação de importar um dado de uma fonte externa para o Google Sheets, só que dessa vez utilizando uma ferramenta nativa aqui do Google Sheets, que é o Apps Script. E o Apps Script resolve esse problema do Colab, porque tem uma ferramenta de schedule, de cronograma, onde a gente pode dizer exatamente quando a gente quer que o aplicativo rode de forma automática, beleza? Então, para a aula de hoje é isso. Bom, aqui está a tabela, né? Eu vou apagar esses dados, porque a gente vai importar eles de novo, de qualquer forma. Aí você vai vir aqui em extensões, AppScript, e aqui ele vai criar um projeto sem título. Eu vou dar então o nome para esse projeto de aula df to gsheets, ou por então. Deixa df to gsheets mesmo. E o nome do código vai ser utilizando AppScript. Beleza. Aqui a gente tem que criar uma função e a gente tem que pôr dentro dessa função tudo que o nosso código vai fazer. E toda vez que a gente pedir para ele rodar, ele vai chamar essa função. É simples assim. Então a gente vai chamar a nossa função de import CSV to Google Sheets. Beleza? É um nome bem descritivo aqui. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai criar uma variável que eu vou chamar de spreadsheet. A gente vai chamar uma função que abre o aplicativo do Google Sheets. E aí a gente vai chamar aqui o método Open by ID. Ele já até mostra, né? Open by ID. Aqui, boa. Isso significa que a gente passando o ID do nosso CSV, ele vai saber qual CSV abrir. Então o ID é esse cara aqui, que fica entre essas duas barras, tá? Começa aqui no 13 e termina no NL. Beleza, então, entre aspas duplas aqui, vamos passar o ID. Cara, merece um zoom isso aqui, né? Tão pequenininho. Acho que assim dá para ver legal no vídeo. Show! Aqui, enfim, JavaScript, né? Então, 2 pontos. Quem está acostumado a trabalhar com Python aí sempre dá uma bugada, é o meu caso. Então, aqui, qual sheet a gente vai abrir? Já abrimos o aplicativo ali em cima. Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Get sheet by name. Eu acho que é esse primeiro método aqui. Boa. Get sheet by name. O sheet é a aba. Então, a nossa aba aqui, a gente pode chamar de... Vamos dar um nome que não tem acento, nem nada do tipo. Vamos chamar de data frame. Data frame. Então, vamos chamar a aba data frame. O que mais que a gente vai fazer? Var, a URL do CSV, vamos pôr dentro de uma variável. Então, no nosso caso, é um CSV. Se no seu caso for uma API ou coisas do tipo, aí você chama a API aqui em JavaScript. Tá tudo bem, funciona igual. Então, no nosso caso aqui, eu peguei o link raw do nosso arquivo CSV que está no GitHub. Aí agora a gente vai criar uma variável também para o conteúdo que está dentro do CSV. Então, vamos lá. URL fetch. Vamos puxar, né? Fetch é puxar, pegar em inglês. Através da URL, a gente vai pegar o content in text, ou seja, vamos pegar o texto que está no conteúdo dessa URL.
que mais que a gente vai fazer? Vamos criar uma variável aqui para os dados que estão dentro do CSV. Vamos utilizar aqui a biblioteca utilities, passando justamente o conteúdo que a gente acabou de puxar. Dois pontos, vírgula, bendito ponto vírgula. Beleza. Aí aqui basta a gente criar uma variável para os headers, né, para o nome das colunas, que vai ser justamente aqui o CSV data que a gente acabou de puxar, o primeiro do array aí, e para os valores, né, de cada coluna. Beleza. Melhor dizendo, aqui é um slice. Ponto e vírgula. Quem assistiu o vídeo passado já viu que é muito mais difícil fazer aqui em JavaScript do que em Python, né? Realmente Python, para algumas aplicações, é uma mão na roda. Mas vamos lá. Isso aqui resolve o nosso problema de atualizar automaticamente, então vale a pena. A gente vai dar um clear contents aqui, porque a gente não vai fazer um append, ou seja, a gente não vai adicionar dados a dados existentes. A gente quer limpar tudo, todos os dados que tiver a gente quer arrancar, e depois a gente vai pôr dados novos. Então é isso que a gente vai fazer. Aí aqui a gente vai fazer um slicezinho que eu não vou entrar muito no detalhe, mas é basicamente para dizer em qual range vai ficar os headers e em qual range vai ficar os dados. Você pode ir testando, mudando esses valores e ver o que acontece diretamente na sua planilha. Eu acho que essa é uma das melhores formas de aprender, né? Mudar uma coisa, ver o que acontece. Mudar outra coisa, ver o que acontece. Aqui eu chamei de header, vamos chamar de headers. Show. Ponto vírgula e vamos fazer a mesma coisa com os valores. Sheet, range, values length. Set value. Values. Show de bola. Vírgula. Isso daqui deve ser suficiente para rodar o nosso pequeno import aqui. Então, novamente, tudo vazio. Tá aqui o nosso CSV, poucas colunas, só 25 linhas. Vamos testar. Então, para testar, a gente pode, primeiro, a gente salva, né? Eu dei Ctrl S aqui, pode apertar aqui em salvar projeto também. E vem executar. Aí a gente, toda vez que executa a primeira vez, tem que dar a permissão, mas isso daí é igual do Google Sheets. Como o app não é verificado, tem que vir aqui avançado e acessar a aula def do Google Sheets e aí dá o permitir. Ele vai mostrar a notificação aqui, ó, execução iniciada, execução concluída. Não mostrou nenhum log de erro. A gente volta aqui no nosso Sheets e voilá. Ele conseguiu importar sem maiores problemas. Tá aqui todas as colunas do meu CSV, todas as linhas do meu CSV. Se a gente voltar aqui para ver em formato de tabela mais bonitinho, vocês vão ver que tudo bate, sem novidades. Então é isso, galera. É assim que puxa. Só um detalhe aqui, né? Se vocês repararem, quando a gente puxou aqui em Python, ele puxa exatamente os números. Então, na hora que ele importa aqui para o Google Sheets, ele importa da formatação de número. Então, ele vai importar isso aqui com vírgula, já que a configuração tá brasileira desse Google Sheets. Já esse cara aqui, ele importa como um texto. Ele importa como um texto quando a gente faz esse procedimento aqui. Então, por isso que ele importou com ponto. Lá no CSV estava ponto, ele transformou para texto e importou como ponto.
Já transformando em data frames, não. O data frame, ele reconhece que isso daqui é um número e na hora de importar, ele importa na formatação de acordo com a configuração. Mas beleza. Agora, como que a gente faz para fazer justamente o que eu tinha falado que isso daqui resolvia, né? Como que a gente faz para orquestrar e deixar isso aqui atualizando periodicamente sozinho? Aqui tem um relógio. A gente pode clicar nesse relógio, tá? Nesse relógio, a gente pode pôr um acionador. Esse acionador pode ser, cara, a função que vai ser executada é a única função que tem no nosso código. Qual implantação deve ser executada? Vamos deixar essa mesmo, que é a única que está. E aqui é o que a gente precisa selecionar. Qual é o evento que vai engatilhar a nossa função de rodar? O evento pode ser quando abrir a planilha. Quando abrir a planilha é uma boa, né? Toda vez que a planilha abrir, vai atualizar os seus dados, porque vai rodar esse script aqui. Mas tem outras opções também. Quando editar a planilha, alterar a planilha. Então, enfim, aqui você pode comandar qual que vai ser o trigger que vai rodar o seu script. Aí você fala, Gabriel, eu não quero que seja nenhum evento na planilha, eu quero que seja um tempo mesmo. Eu quero colocar uma vez por dia, uma vez por semana. Então você muda a origem do evento. Em vez de dar planilha, você coloca baseado no tempo. Aí você pode pôr aqui um contador de horas e pôr a cada hora. Ou então um contador de dias e pôr meia-noite a uma todo dia. Ou então você pode pôr um contador de semanas, sabe? E aí roda toda segunda-feira, enfim. Aqui, cara, pode brincar aqui o quanto você quiser, da forma que você quiser selecionar aqui a sua orquestração, tem para todo gosto. E tem uma terceira origem de evento aqui que é da agenda, né? Aqui a gente pode conectar com o Google Agenda e fazer algumas maracutaias para ele rodar de acordo com alguns eventos da sua agenda. Não é o nosso caso aqui. A gente vai ficar baseado no tempo e eu vou colocar aqui, por exemplo, toda segunda-feira, 10 da manhã, né? Porque vamos supor que segunda-feira é quando a semana está começando, os relatórios precisam estar atualizados, então toda segunda-feira, vou por, sei lá, às 8 da manhã, que geralmente a galera começa a trabalhar às 9. Então pronto, aqui a gente coloca toda segunda-feira, 8 da manhã, salva e boa. Seus dados vão atualizar toda segunda-feira, 8 da manhã. Se você tiver criado tabelas que derivam dessa, gráficos, todos eles vão atualizar sozinhos, toda segunda-feira às 8 da manhã, enfim. Então esse é o poder aqui de fazer no AppScript que resolve o nosso problema de usar o Google Colab. Então essa aula ficou um pouco mais longa, mas queria dar um pouco mais de detalhe. Eu também sou um pouco prolixo, né? Eu repito bastante as coisas. Mas enfim, espero que tenha ficado claro aqui e que tenha ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima.